Bom, e nosso primeiro vídeo de depoimento do ano de 2023 é um depoimento que é muito legal. A gente iniciou um trabalho dia 22 de setembro e o resultado deu bem na virada, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Então eu conversei com ele todo dia, o vídeo deu bem longo porque eu tentei mostrar o máximo. Claro que para manter a privacidade e o sigilo eu tive que cortar alguns pontos, mas deu um vídeo extenso porque eu mostro realmente minha conversa na íntegra. Então muitas pessoas que acompanham aqui o canal do Pai Rodrigo vão se identificar, porque ele já tinha passado por um golpe, já tinha passado por uma experiência ruim e veio até mim muito abalado. Então eu quero que vocês observem a evolução do caso, os medos que ele teve, todas as dificuldades que ele teve durante o período, até mesmo quando estava uma semana prestes a acontecer o resultado, aconteceu uma situação que ele praticamente quis desistir, mas no final deu tudo certo. Então peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, se gosta de vídeos como esse, que eu vou trazer mais conteúdos assim para vocês. Então vamos direto pro vídeo. Vamos direto então pro primeiro contato, que aconteceu no dia 21/9. Ele me mandou uma mensagem dizendo que queria agendar uma consulta, que acompanhava meus vídeos aqui no YouTube, assim como vocês, e me informou que já tinha passado por outras casas, já tinha tido uma experiência ruim, tinha caído num golpe. E eu realmente, falei que ele tinha caído no golpe pelo texto ali, texto pronto. A gente já sabe, que muitas pessoas me procuram com coisas semelhantes. E assim fizemos o agendamento da consulta para o dia 22, tá? Então na consulta a gente avaliou o caso dele, vimos o que poderia ser feito, como estava a situação, até a presente data. E a gente, após a consulta, chegamos à conclusão que o trabalho ideal seria realmente fazer uma amarração amorosa. Ia trabalhar alguns pontos necessários aí para reverter o caso. Então alguns pontos negativos de desgaste que tinha acontecido no relacionamento. Então nós optamos por começar pela amarração, por ser um trabalho que agir corretamente, nos pontos necessários para ajudá-lo. Então foi passadas as recomendações, a questão da carne, os preceitos que são passados. E vocês vejam que a partir do dia 23, que o trabalho foi realizado do 22 para o 23, já começa a parte toda de acompanhamento, no qual eu vou tentando orientar ele de como agir, mudança de atitudes, pequenas coisas que ele deveria mudar para já dar um start, um início na cabeça dela daquela situação de mudança, que ele não é a mesma pessoa. Então depois de feito o trabalho, já estava orientando ele de como agir, para que ela já visse essa mudança o mais rápido possível. Então vocês vão observar que eu conversava com ele todo dia praticamente. Tem muitas coisas que eu tive que cortar por questão de sigilo, mas diariamente a gente conversava, todos os dias. E sempre orientando ele da melhor maneira, sobre dúvidas de trabalho, de como agir ele mesmo, referente aos medos dele. Ensinei uma oração poderosa que eu passo para muitas pessoas. Inclusive, se você quer uma oração, vai pausando o vídeo aqui e pode fazer, que essa oração que eu passei para ele é muito boa. E ele falou que ia fazer por todas as manhãs. E assim, vamos dando continuidade na conversa. Dia 28 de setembro, perguntando como estava, A gente tinha um bom relacionamento, com a gente conversava sempre, tirando dúvidas sobre oração, de como agir. E a gente sempre seguindo em frente, falando da Maria Padilha, das entidades que estão envolvidas na amarração dele, Então é isso, aquilo que eu falo, que no acompanhamento eu passo para os meus filhos, qual que é a entidade que está na frente, qual que está trabalhando. E tudo isso eu passei para ele, porque ele gosta de fazer oração, então essa conexão com a entidade que está fazendo um trabalho é algo assim a mais, É algo que colabora muito na questão de fé mesmo, Que cria-se o hábito de fazer essa conexão. Então, ele falando da questão da ansiedade dele, que é algo assim muito normal. Todo mundo que vem até nós é ansioso. Então, questão de remédio, pedir que ele continuasse, se foi o médico que indicou, mas não ter interferência nenhuma no nosso trabalho, Porque a ansiedade faz parte do processo. Então, em outubro, nós continuamos conversando, contando que foi pegar o filho, que já deu um abraço nela, porém senti ela afastada. Tem a questão de amigas, que ele fala que aconteceu. Então veja bem, toda pessoa que está separada
Sempre vai ter uma amizade, um familiar, alguém que de repente possa atrapalhar. E no caso dele não é diferente. Então vejam como acontece muito, praticamente quase todos os casos, sempre tem pessoas que interferem. E pessoal, não se desesperem por isso, tá? Dia 10 ele falou que tá maratonando meus vídeos, isso é algo bom, né? Porque demonstra que ele tá conectado com a gente aqui. De alguma forma ele vê os meus vídeos, acalma ele. Então, sempre a proposta dos meus vídeos, inclusive esse que eu tô dizendo de depoimento, é para vocês que se encontram na mesma situação. Longe da pessoa amada, de repente a mãe, o pai do seu filho. E é bem a situação dele aqui, tá? A gente tá falando aqui de um rapaz. Então, continuando em contato ali, falando sobre como está a situação, os medos que ele tem de ela ficar com outra pessoa, informações que chegaram até ele que poderia ter acontecido isso. E eu novamente falo para ele manter a fé, focar no trabalho, crescer na fé, porque esses medos eles passam na cabeça da gente e de todas as pessoas. Isso é uma coisa natural. Então a gente não pode deixar se abater. É um dia ruim. É aí que eu falo a importância do acompanhamento. Vejo que todo momento eu tento acalmar ele, né? Conversar com ele. Ele me passando banhos, que ele sentiu que estava carregado e ansioso, eu falei que pode, né? Então todo aquele suporte ali, dando para ele. Ele falando que tá vendo os vídeos, que a sogra vai em igreja evangélica. São coisas assim que a gente não tem como controlar, né? Então não tem interferência no trabalho. E sempre acompanhando, conversando com ele, tentando de alguma forma, né, acalmá-lo, que é o papel de todo profissional aí que tem empatia e que é realmente o resultado dos filhos, né? Então ele pede conselho dos guias, que ele não sabe se puxa um assunto, e eu sempre estou dando um bom conselho, sou um grande mensageiro das entidades, né? E vocês podem ver na minha conversa de 18 de outubro, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então veja, pessoal, como não precisa de desespero, né? Por mais que alguns casos aconteçam mais rápido, alguns mais demorados, tem um momento certo para acontecer. Então ali a gente fala do ciclo 3, ó, ele perguntou qual ciclo da amarração a gente estava, dia 19 de outubro já estava no terceiro ciclo. Então o terceiro ciclo, para quem não sabe, é o ciclo que a gente entrega, né, a parte de preceitos, aí libera e já libera o resultado. Então a gente sabe que a qualquer momento podia dar um resultado final, só que as entidades elas preparam as pessoas para o momento certo, então ainda não era o momento. Mas a gente já sabia aí, essa altura do trabalho, que as coisas estavam bem encaminhadas. Então dia 24 novamente, ele perguntando se tinha conselho das entidades. Eu falei que somente amanhã, que as entidades vêm em terra segunda e sexta, né? Então ele tinha me chamado na segunda. E sempre conversando, de uma maneira aí a acalmá-lo, né? E falando para ele que as entidades trabalham no detalhe, isso é verdade, pessoal. Às vezes trabalham através de outras pessoas, de um familiar, das coincidências, né? Que não são coincidências, através dos sonhos, dos pensamentos. Então ele fala ali algumas situações que ele vem passando de família, e a mãe dela falando que está preocupada com ele. Então veja como as entidades trabalham no detalhe mesmo, né? Através de outra pessoa estão trazendo recados para ele, acalmando o coração dele, fazendo com que ele se mantenha firme na fé, firme no propósito que a gente definiu no dia 22 de setembro, que a gente começou o trabalho. Então já tinha dado um mês de trabalho, né? Passados 21 dias dos preceitos. E novamente ele pergunta se tinha conselhos. Veja como ele é ansioso, né? Ele pede toda hora conselho, as entidades têm recado. E nem sempre eles têm, né? Nem sempre eles têm. Então quando tem eu passo, quando não tem eu não passo. Ele perguntando aí coisas íntimas, né? Coisas de carência, eu respondendo. Porque é o meu papel também. Durante o preceito não pode, mas depois do preceito pode, né? E a gente sempre em contato, dia de sábado. Aí nós já estamos no mês de novembro. Ele nas dúvidas, continua afastado, perguntando de guia de proteção. Então veja que ele... Ó, aí ele já fala, né, que as pessoas confiam no trabalho que dá resultado. Veja como ele tá otimista aqui, ó. Dia 3 de novembro.
o resultado dele vai dar em dezembro, mas estamos no início do mês de novembro e já está otimista. Então aí que eu falo, pessoal, que isso é ter fé, acreditar, né? Por mais que ele não tivesse com a pessoa amada ainda, estivesse com o resultado completo dele, já dentro dele já tinham essa certeza. Então isso é a fé na mais pura essência. Então aqui é um caso real, pessoal. O máximo que eu pude trazer de informações, de mostrar para manter o sigilo, preservar o sigilo, eu fiz, né? O vídeo tem autorização dele também. Então vocês vejam que as dúvidas dele podem ser as dúvidas de vocês, coisas de sonho, coisas de pequenas coisas, né? De interpretação. Então é a dúvida de muitos. Então vejam que às vezes vocês podem estar achando que vocês estão paranoicos, que vocês estão numa situação assim que vocês já estão ansiosos ao extremo, que nem sabem o que pensam mais. Eu vejo que muitas pessoas passam por isso também, tá? Então, apesar de ser ansioso, a gente está em contato, minimizando ao máximo a ansiedade dele, conversando. A gente teve que fazer um outro trabalho, se não me engano, a gente fez o Vira Pensamento, pessoal, porque tinha a questão das amizades que estava atrapalhando o resultado. Então, por mais que elas estivessem já querendo voltar, tinha pessoas influenciando. E tivemos que fazer o procedimento do Vira Pensamentos. Então, a gente fez, dando sequência ao trabalho. Então, você veja que, no primeiro momento, não era necessário, né? Mas depois, a gente teve que fazer um outro trabalho. E as coisas acontecendo, a sogra ajudando, ela postando indiretas para ele. São coisas assim que são os pequenos detalhes, né, que a gente sabe que o trabalho está agindo, que as coisas estão acontecendo, que devemos ter esperança, que não devemos fraquejar no propósito. Ele mandando mensagem de coisas que ela posta. Era fim de semana, eu respondi ele na segunda-feira. São situações assim que a pessoa ela tá atenta a tudo, né? Eu até falo que não é bom ficar vendo rede social, mas nesse caso, como já tinha passado o período de recomendações, ele estava já, né, monitorando ela. Não é algo que eu recomendo muito, né? Mas ele estava sabendo levar. Então ele acendendo vela, a vela com uma chama legal, formato de flor. Então ali eu já peço para ele dar uma parada, né, de ficar vendo as coisas dela, porque isso deixa ele muito ansioso. E é algo que eu peço muito para controlar a ansiedade, vocês já são ansiosos por si só. Então se ficam vendo rede social da pessoa amada, ficam supondo coisas, imaginando coisas, né? E isso acaba deixando vocês muito deprimidos e até mesmo ansiosos ao extremo. E muitas das vezes são coisas assim que não tem nenhum sentido, né? Vocês imaginam coisas através de publicações curtidas. Então, dando sequência, falando que já estavam tomando café juntos, né? Que eles estavam se aproximando. Então, vejo que já nesse ponto, no mês de dezembro ali, que é o mês que vai dar o resultado dele, ele já estava bem mais próximo a ela. Então, quem tiver dúvida, vai pausando, volta, tá, pessoal? Porque o vídeo já ficou bem longo, tentei enxugar ao máximo, mas é que a gente conversava muito mesmo. Então, o máximo que eu pude mostrar, eu trouxe, tá? Então, quem tiver dúvidas, não tiver meio perdido, só pausar e voltar, não tem problema, vai continuando lendo ali as mensagens, vocês vão ver. Então, ele já diz o dia 12 que foi convidado a passar o fim de semana na praia com ela, que ele tá muito feliz, se eu tenho algum conselho. E eu falei pra ele, né, que a gente tá no caminho certo. Eu sempre soube que estávamos, né? Só que essa dele chamar ele pra passar o fim de semana junto na praia foi uma vitória muito grande, né? Foi um resultado, assim, maravilhoso. Tava muito próximo do resultado final. E a gente já sabia que, nesse momento aí, a gente já tinha certeza que eles estavam já na fase de reconciliação. E vamos lá, vamos em frente. Eu dou sempre conselhos como pai, né? Às vezes a gente dá conselho como pai, às vezes até mesmo como homem, de como agir. E ele muito bem, se saindo muito bem. Aí ele disse que descobriu que ela estava ficando com alguém, que tinha algumas coisas na bolsa, né? A gente já tinha feito afastamento. E você veja que dele, aí ele deu uma desanimada, né? As coisas estavam indo super bem.
E aí entra, né, o pai Rodrigo tentando acalmar ele, porque, veja bem, eles estavam separados, ele não pode julgar ela por nada, e sim ele deveria julgar o momento, né, que eles estavam juntos. Então, às vezes, a pessoa tem que se relacionar com uma outra para ver a comparação, né, de quão uma pessoa é e como a outra trata. Geralmente as pessoas só têm interesse carnal, né, depois que acontece o ato ali, não quer mais saber. Então, às vezes, é necessário que isso aconteça para dar o resultado final, né, não é todo o caso, mas finalmente as coisas estavam acontecendo. A gente está muito feliz, porque apesar de ele ter visto, né, isso que ele não gostou, a gente sabia que ela já estava na dele, que estava acontecendo. E ele já falou que passaram o Natal e a virada, foi convidado a passar juntos. Ele queria convidar, na verdade, né? Ele estava bem ansioso, porque na época de festas é normal, né? Que quer passar com a família. Então você veja que vai acontecer por agora o resultado. Foi bem no finalzinho do ano. Dizendo que ele ganhou um presente de Natal. Daí eu falei que não, né? Tá tudo bem. Eu aviso ele se tiver alguma novidade. Aí ele falando sobre a virada, que ele estava deixando extremamente ansioso, né? A virada do ano. Isso estava tirando o sono dele. E a gente muito focado para que desse resultado já na virada, né? No ciclo de 2022. E a gente segue focados aí no nosso objetivo. No dia 29, dia 28, perdão, a gente conversandinho, tranquilos, falando que estava interagindo, as coisas estavam acontecendo, né? Eu mandei um emojizinho ali, do pai Rodrigo, do padrinho Zé Pelintra. E não falamos mais na virada. Dia 1º de janeiro, ele me desejou feliz ano novo. Eu não estava atendendo, que era domingo, né? Aí na segunda-feira que voltei com os atendimentos, fiquei 2 dias offline. Desejei feliz ano novo, prosperidade. Dia 4 não falamos. Aí dia 4 voltamos a falar. E dia 4 ele me dá a notícia maravilhosa, que pedindo se ela podia pousar com ele, e que na praia ela tinha notado que ele tinha mudado, né? Então todo aquele trabalho que a gente vinha desde setembro fazendo, ela conseguiu ver. É aquilo que eu falo de seguir recomendações, estar em contato comigo. Ela notou a mudança e resolveu dar uma chance para nós dois. Então foi uma passagem de ano incrível. Você veja que ele falou comigo do dia 28, só voltou a falar comigo no dia 4. E porque ele estava com o resultado. Então as coisas estavam acontecendo. Ele tinha recuperado a família dele na virada do ano, conforme ele tinha pedido. Então veja como as entidades tinham preparado o momento certo, né? Na hora certa, aos 45 do segundo tempo que a gente fala, né? Então a gente nunca deve perder a fé, a gente nunca deve desanimar, pessoal. Por mais que ele pegou papel de preservativo, né? Coisas assim que poderiam ter botado tudo a perder. Ela estava solteira, tinha liberdade dela, então ele não poderia julgar. E foi justamente nessa viagem que eles se acertaram, que as coisas aconteceram bem. Voltaram a usar aliança. E são coisas assim maravilhosas para mim, que acompanhei ele, que tinha caído num golpe, entrado na situação de procurar ajuda e não conseguir. Aí veio até mim já com a fé abalada. E na virada do ano, mandar essa foto, né? Então, é apenas gratidão, agradecer essas entidades maravilhosas que tanto ajudam as pessoas que têm fé, pessoas que sofrem, pessoas que recorrem até nós de corpo e alma. Realmente acreditam, depositam sua confiança, ficam em contato e no final eles obtêm o resultado. Então você que passa por uma situação semelhante, está sofrendo a falta de alguém, já passou por golpe, já teve experiências ruins, acreditem. Não é só nesse meio que acontece, existe gente errada em todos os meios, todas as profissões. Então sempre pesquisem. Para quem tem fé, tudo é possível. Então é gratidão a essas entidades maravilhosas. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, eu tentei mostrar o máximo que eu pude. Então vocês vejam que resultado lindo, que resultado maravilhoso, do que essas entidades são capazes. Então você que sofre, você que se identifica com o caso, saiba que tudo é possível quando há sentimentos e quando há fé da parte de quem pede o trabalho e de quem realmente está querendo ajudar vocês. Então, por mais que tenham experiências ruins, pessoal, pesquise um pouco mais. Uma hora vocês vão encontrar uma casa
na qual vocês se sintam bem, se sintam acolhidos e vocês vão conseguir uma melhora. Se você ainda não é inscrito no canal, novamente deixo o convite para se inscrever. Eu sempre trago conteúdos como esse. Então você que gosta de vídeo de depoimentos, trabalhos de magia, não fique de fora. Semanalmente sai de 1 a 2 vídeos e sempre com conteúdos voltados à espiritualidade. Um grande abraço para Rodrigo, eu espero você no próximo vídeo. Até lá!